Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Aqui é o professor Eric Tendoro e é uma alegria saber que você está aí do outro lado para juntos nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, né? Essa palavra que edifica, que transforma, que nos orienta, e nós damos graças ao Senhor por podermos ter essa oportunidade de comunicar a palavra de Deus. E hoje o tema do nosso estudo é a Epístola Paulina à Igreja de Corinto, Epístola de Paulo aos Coríntios. E nós vamos analisá-la, falar de alguns pormenores desta carta e certamente Deus nos abençoará. Parabéns aí pelo seu interesse de aprender a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos traz uma maturidade espiritual, um crescimento espiritual. Por isso vale a pena investir o seu tempo, investir, se dedicar a conhecer a palavra de Deus. Pois bem, a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi datada aproximadamente a 55 depois de Cristo. Claro, pode haver uma variação nessa data de acordo com a literatura que você consulta. É possível que Paulo esteja na cidade de Éfeso quando ele escreve a carta aos Coríntios. Nós sabemos, né, que é em Éfeso e Corinto os lugares que Paulo mais passou tempo dentro do seu ministério. E o que é interessante, que eu já quero chamar a sua atenção, é que na nossa Bíblia nós temos apenas 2 cartas de Paulo aos Coríntios. Mas ele faz menção que antes dessas 2 que nós temos na nossa Bíblia, que ele teria escrito outras cartas. Então eu convido você a tomar a sua Bíblia, ir comigo lá, 1 Coríntios, dentro do capítulo de número 5, veja o que Paulo está dizendo lá no verso 9. Já por carta vos escrevi, que não vos comuniqueis com os que se prostituem. Ora, se ele está dizendo que já comunicou por carta, logo nós entendemos que Paulo teria, né, há uma possibilidade, nós deduzimos, que ele teria escrito outras cartas além daquelas que nós temos. Deus não quis que chegasse até nós essas outras cartas, mas providenciou aquelas que nós chamamos de primeira e de segunda carta de Paulo aos Coríntios, que consta na nossa Bíblia Sagrada. A geografia da cidade de Corinto, ela é bem interessante e se mistura com a história, porque ela é localizada num istmo. O istmo são braços de mar formando uma mão aberta, onde cada dedo da mão seria um braço que adentra para o mar. Então isso faz com que a geografia traga uma situação propícia para a criação de portos dentro desses braços de mar. Então nós vamos entender que ali na região havia uma rota comercial, os barcos passavam por lá, e haviam principalmente 2 portos, o de Cencreia e o de Lecaion. Na cidade de Corinto tinha mais pessoas escravas trabalhando do que livre. 250 mil livre, 400 mil pessoas escravas. Era uma cidade de muita rotatividade, muita gente passando, muitos marinheiros, e era uma cidade também entregue à idolatria, uma vez que dentro da cidade tinha pelo menos 12 templos pagãos. Nós vamos encontrar dentre eles os principais: o templo de Afrodite, o templo de Asclépio e o templo dedicado também a Apolo, né? Afrodite é a pseudo-deusa do amor, né? Então o seu culto tem muito a ver com a história da igreja em Corinto, já que o seu culto, né, tinha as prostitutas cultuais, então era um culto profano, de relações sexuais ilícitas que aconteciam a adoração a Afrodite. O Asclépio, que é menos conhecido, que é o deus da cura, se você dar um Google aí e digitar Asclépio, você vai perceber que o cajado dele tem uma serpente, que é o símbolo usado até hoje na medicina. Além de você ter o muito conhecido Apolo, né? Apolo é um nome até comum, muitas coisas são nomeadas de Apolo, e fazendo referência, né, a esses deuses antigos da Grécia, conhecido como Deus Sol, e todo o misticismo que tem aí em volta do nome de Apolo.
Então era uma cidade profana, de forma que quem ia para lá, eles usavam o verbo corintianizar, né? Quando eles iam à cidade de Corinto, eles iam corintianizar, né? Seria cair na gandaia, cair na farra, né? Muito ligado a esses cultos profanos que acontecia dentro da cidade de Corinto. E alguns desses templos, como por exemplo o templo de Apolo, ainda ficou, né, os vestígios, os escombros, algumas colunas de pé. Se você pesquisar também, lá na cidade de Delfos, você vai encontrar lá o que restou do templo de Apolo, né? Isso é importante, porque prova aí que a Bíblia é verdade, né? Que o estudo da cultura, que o estudo da geografia, tudo isso contribui para a compreensão do texto sagrado e também para comprovar aos céticos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é verdade, né? Mas bem que nós podemos destacar que há pessoas que acreditam no jornal, acreditam na TV, mas têm dificuldade de acreditar na palavra de Deus. Então esses argumentos acabam dando um novo caminho, né, para evangelizar e para mostrar a veracidade da palavra de Deus para essas pessoas, né? Mas por que é que Paulo está escrevendo a igreja de Corinto? Porque é uma igreja que começa a apresentar muitos problemas. E Paulo é avisado pelos da família de Cloé. Nós vamos ver o texto lá, capítulo 16, 17, e também capítulo 1, verso 11 de 1 Coríntios, os nomes de Estéfanes, Fortunato, Acaio, que são pessoas que visitaram Paulo e levaram informações para Paulo de como estava a igreja, como essa igreja estava se distanciando da verdade de Deus. Então, diferente de outras epístolas, a carta de Paulo aos Coríntios não tem apenas um tema, mas ele vai fatiar os capítulos falando de muitos assuntos: família, casamento, divórcio, idolatria, ídolos, dons. Então, são infinitos assuntos tratados pelo apóstolo nessa carta. Quando você vai em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, você vai encontrar o texto que diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Primeira coisa que eu quero destacar: apesar de todos os problemas da igreja de Corinto, Paulo está dizendo que a igreja é de Deus. Deus é o proprietário desta igreja, né? Deus não abriu mão dessa igreja. E o texto continua: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Apesar de tudo, Paulo está chamando essa igreja de uma igreja composta de santos que foram santificados pelo Senhor Jesus. E aí ele começa a tratar na primeira divisão. Se você pegar o capítulo 1 até o capítulo 4, você vai perceber que o primeiro tema é a divisão. Corinto se apresenta como uma igreja com divisão de grupos, com facções. Percebe-se ao estudar Coríntios que os problemas são recorrentes. Os mesmos problemas apresentados lá naquela igreja são problemas apresentados em nossas igrejas nos dias de hoje. Hoje nós usamos o nome mais popular, né? A famosa panelinha. É isso que estava acontecendo, de fato, lá na igreja de Coríntios. Então, é muito dura a advertência de Paulo. Vai chamá-los de carnais, de imaturos, pelo fato deles terem esse tipo de divisão. Então, eles se dividem em grupos por causa da imaturidade espiritual e por causa da sua carnalidade. E assim, ele vai tratar esse assunto do capítulo 1 até o capítulo de número 4. E qual eram as facções? Eram aqueles que diziam, um dizia ser de Paulo, outro dizia ser de Cefas, né, que é um nome para Pedro, outro dizia ser de Apolo, e outro dizia, olha, eu não devo satisfação a ninguém, eu sou de Jesus, né? Então esse quarto grupo, alguns vão considerar, eles são mais espirituais por estarem certos e dizer que são de Jesus, e outros vão acreditar que eles são os mais carnais pelo fato de que não querem se dobrar à autoridade de um pastor e querem servir Jesus diretamente. Veja que nós também temos esse grupo nos dias de hoje. E é interessante, né? Porque alguém queria a sabedoria lá de Paulo. Outro queria ouvir, né, a forma que Apolo, né, por ser um grande pregador, eloquente, pregava. Outro
via melhor em Pedro por ser um judeu, né? Talvez o que ele falava agradava mais algum grupo mais voltado para o judaísmo. De forma que eles têm esse problema de divisão. Dentro do capítulo 4, Paulo vai manifestar o interesse de ir até com eles. Capítulo 4, verso 19. E a gente lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai ter que se justificar, porque ele não consegue cumprir essa promessa, né? Ele não consegue ir até lá, mas o desejo dele era ir, porque ele se vê o amor de Paulo por essa igreja, e o desejo dele é estar presente para orientar, para cuidar, para corrigir. Então, Coríntios ela é vista como uma igreja muito problemática. E aí a gente tem um negócio interessante. 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, diz que de maneira que nenhum dom vos falta. Então, apesar de ser uma igreja com muitos problemas, a igreja é de Deus, tem santos de Deus lá, e Paulo está dizendo que não falta nenhum dom. E é importante a gente destacar, fazer aqui uma aplicação, que os dons do Espírito, não são certeza de salvação e nem um selo de perfeição que a pessoa possa apresentar. Então, as pessoas que, apesar de ter os dons de Deus, isso é muito maravilhoso, isso não quer dizer que elas são salvas. Isso não quer dizer que elas são perfeitas. E muitas pessoas se iludem, né? Seguem os dons. E o dom é algo que Deus dá sem arrependimento. O dom fica na vida da pessoa, até porque que aqueles que se desviam e enterram o dom serão cobrados por essa ferramenta que eles enterraram. Então o dom está dado, Deus não tira. Por isso vão ter pessoas que usam o dom para enriquecer, que usam o dom para negociar, para ganhar dinheiro, para ter influência. O dom fica na vida da pessoa. Por isso eu sempre digo, eu prefiro muito mais o caráter do que os dons. Tá? Então fica essa aplicação aí para o coração dos irmãos. Quando você vai no capítulo de número 5 e o capítulo de número 6, você vê que Paulo está organizando o problema moral e ético dentro dessa igreja. Né? Quando você vê o capítulo 5 iniciando e você faz uma leitura, mostra que há pessoas com relações sexuais ilícitas. E o problema é que a igreja estava achando normal tudo isso. E a defesa deles era algo do tipo assim, olha, quem está fazendo é o meu corpo, mas a minha alma e o meu espírito continua de Deus. Então Paulo, você percebe que Paulo vai advertir, parece que tem uma ira de Paulo. Né? Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, ao ponto de haver quem vive com a mulher do teu pai. O verso 2: E vós estáis inchados, e nem ao menos planteastes, para que fosse tirado do vosso meio a quem praticou esse mal? Então parece que a igreja estava tolerante por demais. E ele vai dar uma sentença para esse que tal comete esse pecado. Capítulo 5, versos 4 e 5 diz: E em nome do nosso Senhor Jesus, congregado vós e o meu espírito pelo poder do nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então esse que cometeu esse pecado, Paulo está dizendo para entregá-lo a Satanás, né? É uma dureza, tanto que a primeira carta ela tem que ser justificada com a segunda carta, porque nem todos recebem de bom grado essas repreensões, principalmente do capítulo 5 aqui de Paulo. E aí no capítulo 6 vai mostrar que há briga entre eles, essas brigas, de forma que eles estão indo a tribunais julgando um irmão contra outro irmão. Parece que também se repete a história em muitos casos nos dias de hoje. Capítulo 6, verso 2 diz: E não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Verso 3: E não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, porque eles estavam brigando, indo a tribunais,
Paulo está trazendo essa repreensão a eles. E como que Paulo orienta que deve ser resolvido as pendências entre irmãos? Está lá no capítulo 6, no verso de número 7, que diz: Na verdade, já é uma completa derrota para vós o terdes demandas um contra os outros. Por que não sofreis ainda antes a injustiça? E por que não sofreis antes a fraude? Ele está dizendo, olha, já é um problema vocês brigar entre vocês. Então, a melhor maneira de vocês resolverem é perdoando, é assumindo o dano, deixando para lá, né? Nas minhas palavras eu diria dessa forma, e então os problemas resolveriam, né? Quando um não quer, dois não briga, diz o ditado popular, né? E o capítulo 6, verso 10, ele vai destacar de práticas a qual levam para o inferno. E aqui abrindo um parênteses, né? São coisas que a gente tem pregado muito pouco, né? Que a igreja se prega muito pouco nos púlpitos. Capítulo 6, verso 10 diz: Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus, né? Então, se esses se apresentarem na igreja, estiverem na igreja, precisam ser alertados que essas práticas os levam para o inferno. E para combater a ideia de alguns da igreja de Corinto, a ideia que quem estava pecando era o corpo, mas a alma e o espírito continuava para Deus, que seria a versão que nós temos hoje, que Deus só quer o coração, né? Poderia ser pensado assim. Olha o que ele diz no capítulo 6, verso 12 e 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, primeiro, não é tudo que dizem, né? Nem sempre tem uma lista de coisas que não se pode fazer. Você tem a ética, você tem a moral, tem coisas que até se pode fazer, mas não é ético, não é digno para um cristão, não fica bem para ele. E segundo, ele vai dizer que Deus sim também é o Senhor do corpo, porque o Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Ou seja, Deus não quer ninguém parcial, né? Deus faz questão de ser o Senhor do corpo, da alma e do espírito do ser humano. Quando nós vamos ao capítulo 7, Paulo tem uma série de instruções acerca do casamento, né? Ele começa lá, ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, tenha cada homem a sua própria mulher e cada mulher o seu próprio marido. Então é um assunto muito voltado ao casamento, só aqui daria uma aula, né? Mas ele vai dar instruções acerca de novo casamento. Por exemplo, capítulo 7, verso 39. A mulher está ligada enquanto o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Será, porém, mais feliz se permanecer como está, segundo o meu parecer, e eu penso que também tenho o Espírito Santo. Então é importante o amado irmão, o aluno, dar uma lida atenta no capítulo 7. Do capítulo 8 ao capítulo 11, Paulo vai falar sobre coisas questionáveis, né? Vários assuntos, como por exemplo, coisa sacrificada a ídolos que pode ser escândalo dos fracos. Então ele diz assim, ó, se você faz alguma coisa e aquilo que você faz escandaliza outro que é mais fraco, então é melhor que você não faça. Você não pode fazer o outro pecar por causa de você, né? Então isso está muito ligado às questões da lei, né? Uma vez que estava nessa transição do judaísmo para o cristianismo e algumas práticas escandalizavam alguns vindo do judaísmo. Então o cuidado, né, pelo outro, né? Ele fala das coisas sacrificadas a ídolos, se alguém vir e trazer algo para você se alimentar, né? Para você nem perguntar de onde vem, por causa da sua consciência. Ele vai tratar essa questão de sacrificadas a ídolos também,
ao longo aí dos 13 versículos do capítulo de número 8. Quando você vai no capítulo 9, ele vai defender a ideia que aqueles que vivem para a obra de Deus, a obra de Deus deve supri-los nas suas necessidades. Quando você vai lá no capítulo 9, versos 6 e 7, ele diz: ou será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? E ele vai completar lá no verso de número 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então é digno, é lícito, né, que um pastor, o presbítero, o líder, ele viva para a obra e a obra venha suprir as suas necessidades, desde que a obra tenha condições para isso, para que, a exemplo de Paulo, na preocupação de não ser pesado a igreja, né? Como também não se tem ideia de pastores, né, que ganham muitos R$ 1.000, R$ 30.000, R$ 40.000 por mês, muito, né, dissonante do salário da maior parte da população. Então, claro, um salário digno para que ele possa viver dignamente, dentro da realidade da igreja, não sendo pesado a igreja. E, mais que tudo isso, tem que ser alguém chamado por Deus, não alguém que se chamou, alguém que não tinha nada para fazer, falou, eu vou pastorear, ou eu vou começar uma igreja. Não. Normalmente, ministério envolve renúncia. Às vezes, até renuncia de um salário maior, a fim de cuidar da obra do Senhor, sabendo que a sua maior recompensa vem do próprio Deus. E lá no capítulo de número 10, verso 21, ele vai falar da vida dupla de algumas pessoas que estão na igreja, mas ao mesmo tempo estão servindo a demônios. Ele diz, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Veja que no capítulo 11 ele já vai tratar da questão da ceia, né? Então essa mesa do Senhor é a ceia do Senhor, comumente chamada de Santa Ceia, né? Mas nominalmente é a ceia do Senhor. Então havia pessoas que iam lá no culto de Afrodite, que caíam lá no culto pagão, e ao mesmo tempo ia participar da ceia do Senhor, né? Claro, Deus não divide a sua glória, a sua adoração com ninguém, e essas pessoas estavam se enganando, né? Capítulo 1, voltando aqui, capítulo 8, verso 5, ele diz assim, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e há muitos senhores, né? Quero destacar esse versículo aqui, porque de fato, né, há pessoas que, o texto é claro em dizer, né, não existe só um Senhor, para o mundo existem vários senhores. Não existe só um Deus, para o mundo existem vários deuses, como Afrodite, como Apolo e muitos outros, né? Nós falamos isso por causa da questão de alguns grupos que fazem acepção, né, da forma de cumprimento, né? Alguns não aceitam a paz do Senhor, dizendo que há muitos senhores, né? Mas o texto diz que sim, há muitos senhores, mas como também há muitos deuses. Mas eu sei o Senhor que eu sirvo e sei também quem é o Deus que eu sirvo. Então, na prática, pouco importa se você está saudando o irmão com a paz do Senhor, com a graça e paz ou com a paz de Deus. Fica aqui esse registro, ok? Aí, seguindo, nós temos lá capítulos 11 ao capítulo 14, começa lá a ceia, né, falando a respeito da ceia, onde lá no capítulo 11, normalmente a gente faz menção do texto lá da ceia. E dentro da ceia eu quero destacar o capítulo 11, o verso de número 33, onde ele vai dizer assim, ó, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. E aqui é uma confusão, né? Porque Paulo não está dizendo que todo mundo tem que tomar o cálice ao mesmo tempo, ou comer o pão ao mesmo tempo. Você tem um contexto. Tanto que o versículo 34 vai dizer, se alguém tiver fome, coma em casa. Então o que nós temos que entender? Existem igrejas que todo mundo toma a ceia do Senhor ao mesmo tempo. Não tem problema, é ótimo, é lindo, é até bonito. Outras todo mundo se ajoelha,
cada denominação tem a sua liturgia. Mas tomar junto não é uma doutrina, não é isso que o verso 33 está dizendo. Qual era o problema que ele tinha lá? É que a ceia não era apenas o pão e o cálice, a ceia era um jantar, né? Era uma ceia do amor ali. E alguns, né, por desorganização, por egoísmo, vinham e comiam toda a comida que tinha, e aquele que chegava depois não tinha o que comer. Então Paulo está dando uma ordem, esperar um pelos outros chegar no local para que eles possam ceiar juntos, né? Essa é a explicação mais lógica. E aí lá no capítulo 12, a partir do verso de número 22, o texto vai dizer a respeito dos membros, da parte do corpo, né? Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra, e os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro. Ou seja, é aquela ideia, né, da necessidade da igreja ser o corpo de Cristo, e uma parte do corpo não pode dizer que não precisa da outra parte do corpo. E aí a gente quebra aquela ideia que eu sou a igreja. Nós somos uma parte da igreja, mas nós não somos a igreja sozinho. Então nós somos uma partícula, é verdade. Mas se eu tirar essa partícula do corpo, essa partícula morre. Veja que se eu arrancar um braço do corpo, o corpo continua, mas o braço morre. Então, a necessidade de nós dependermos e convivermos em comunhão uns com os outros, sabendo que nós, todos juntos, cada um na sua função, tem a sua importância para o corpo de Cristo e para a igreja do Senhor. Capítulo 13, Paulo vai apresentar um dos mais belos textos da sua autoria, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como símbolo que retine. Então Paulo está falando a respeito da importância do mais excelente dos dons, né? Da importância de amar uns aos outros, que isso é melhor do que muita outra coisa, as características, né, que o amor espera, que o amor suporta, e de fato é um texto muito bonito. Mas após aplicar a ideia do amor, capítulo 3, verso 11, ele vai dizer um texto muito conhecido, que quando ele era menino, pensava como menino, mas logo que chegou a ser homem, acabou com as coisas de menino, né? Então Paulo está falando de uma necessidade de amadurecer, de crescer, de deixar as coisas secundárias de lado, de conhecer plenamente a Cristo, né? De ir além daquilo que nós temos ido. E é para isso que nós estamos aqui nessa aula, para conhecer, para aprender, para evoluir ainda mais. Quando você vai no capítulo 14, vamos dando uma pincelada em cada um aqui dos capítulos, ele vai falar muito a respeito, né, do dom de profetizar, do dom de língua, da ordem do culto, né, lá capítulo 14, no verso de número 29, ele vai dizer: e falem os profetas 2 ou 3 e os outros julguem. Então quer dizer, ele vai por ordem. Parece que a igreja de Corinto, por ter muitos dons, precisava alinhar o comportamento e a forma desses irmãos lidarem com os dons. E aí é importante, né, onde Paulo vai dizer do dom de profecia, vai falar a respeito do dom de línguas. Não proibais o falar em línguas, mas que o dom de profetizar é melhor, porque edifica o outro, enquanto quem fala em língua fala a si mesmo, né? E ele termina lá no capítulo 14, verso 32 e 33, dizendo: pois o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Acho que o bom senso é importante, né? Às vezes eu comento que, por exemplo, não pode entregar uma profecia no meio da pregação, a não ser se ali o pregador dá o espaço para isso. Ou às vezes a chamada profecia de banheiro, né? Alguém começa a gritar, pular, glorificar no banheiro e o culto acontecendo ali na igreja. Então existem situações, né, que o bom senso é importante, né? Sabendo que sempre a primazia é da palavra de Deus. Então às vezes o mau uso dos dons pode trazer escândalo. E parece que é isso que estava acontecendo na igreja de Corinto, né? E aí o capítulo 15
E o capítulo 16, ele vai falar a respeito, né, das questões da ressurreição, né, quando a gente vai lá no capítulo 15, verso 6, depois apareceu mais a 500 irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Parece que Paulo faz uma defesa do seu apostolado, né? Que para ser apóstolo precisava ter visto Jesus. E ele vai passar uma lista onde Jesus se revelou, se mostrou a Tiago, se mostrou a todos os apóstolos. Mas por último apareceu a ele, né, como que por abortivo, que ele humildemente se considerava o menor dos apóstolos e que ele nem era digno de ter sido chamado apóstolo pela questão dele ter perseguido a igreja de Deus. Então tem um assunto muito interessante aí do apostolado, da sua humildade, né? O capítulo 15, verso 33, vai falar a respeito dos costumes. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então a manutenção daquilo que nós recebemos de nossos pais, das boas práticas. Então tem doutrina? Tem, mas tem costume também. A Bíblia fala também de costume, como também a Bíblia fala de doutrina, né? A gente acaba vendo aí. E lá no capítulo 15, no verso 58, ele termina dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. A necessidade de se trabalhar sempre, trabalhar para o Senhor sempre, sabendo que esse esforço e essa dedicação não é vão. O Senhor é aquele que reconhecerá. E aí no capítulo 16 nós temos ali a saudação final, né, orientações acerca quanto à oferta. Capítulo 16, verso 1. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei à igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que não se façam coletas quando eu chegar, né? Mais um exemplo aqui de Paulo, né? Não quer que arrecade dinheiro quando ele estiver lá, que arrecade antes, quando ele chegar já está feito, e ele dá uma ideia, né? Vamos fazer igual lá na Galácia, só no primeiro dia da semana vai tirar a oferta, cada um junte aquilo que possa separar, e aí ele termina, né? O capítulo 16, fechando, né? Que a graça do Senhor Jesus seja convosco, o amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. E na sequência, nós temos a segunda carta. Como eu já havia relatado, a segunda carta, ela é uma explicação da primeira, porque parece que ela não foi bem recebida, né? Então ela é escrita de Filipos. É importante dizer que essas cartas, conforme Paulo morreu e essas cartas ficaram, elas tiveram uma valorização muito grande, principalmente para combater os desvios doutrinários, os falsos mestres, mas ele usa muito a questão dessa segunda carta para justificar acerca do seu apostolado, né? E ele vai justificar lá no capítulo 1, do versos 15 ao 18, que ele não pôde ir até a cidade de Corinto, e então por isso ele estaria se justificando, mas que a vontade dele de fato era ter feito isso e que ele não pecou tendo desejo de ir vê-los. Quando você vai no capítulo 2 e capítulo 3, o assunto é a dureza dessa primeira carta, então ele vai fazer uma defesa do seu ministério. Então você vai lá no capítulo 2, versos de número 17, porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Ou seja, ele não queria enganar aquela igreja, que adiantava ele ser bonzinho e falso como muitos outros, que ele tinha um compromisso, porque ele não era um falsificador do evangelho, ele não estava lá para agradá-los, né? Então ele é transparente, ele é claro, ele foi duro, foi direto, mas isso era para o bem deles, né? E ele vai continuar essa justificativa no capítulo 3, no verso 2. Olha, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quer dizer, aquela igreja era a prova do apostolado, né? As almas salvas lá era a prova que de fato ele era um missionário enviado por Deus e que eles eram a prova disso, eles eram a carta escrita, né?
E lá no capítulo 3, verso 6, é importante nos atentar por um texto que é muito mal interpretado, né? O texto diz: o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Né? E as pessoas interpretam erroneamente esse texto, né? Falando que é o estudo teológico, essa letra que mata. Né? Paulo estaria sendo muito hipócrita, né? Uma vez que ele era um estudioso, era um conhecedor, cresceu aos pés de Gamaliel, e não tinha como ele falar isso, essa interpretação forçada que alguns trazem. Ele está falando a respeito da dureza da lei. Veja que os pecados cometidos pela igreja de Corinto, se fosse na lei, muitos desses pecados seriam condenados com a morte. Mas ele não queria levar morte a eles. Eles queriam levar um espírito que vivifica de vida. Então essa lei está muito claro que é a lei de Moisés que ele está fazendo referência. É ela que é olho por olho, dente por dente. Se matou, morre. E fica muito claro quando você vai no capítulo 3, verso 7. Ora, se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, está falando da lei, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Está falando de lei, está falando de Moisés, deixando claro que nada tem a ver esse texto com uma proibição de estudar a palavra de Deus. E o capítulo 2, verso 4, retornando aqui um pouquinho, então é um texto que eu quero ler para os irmãos. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tem. Então Paulo está fazendo uma revelação da forma que ele escreveu a primeira carta, em lágrimas, em receber as notícias de como estava aquela igreja. Então ele está repreendendo, está corrigindo, mas isso está doendo nele. Né? E ele declara o quanto que ele ama a igreja de Corinto, apesar de todas essas dificuldades. Quando você vai no capítulo 4 e capítulo 5, né, tem vários textos interessantes, né? Os tesouros que são colocados em vasos de barro. E ele faz uma relação muito interessante com o tabernáculo, né? Dizendo que quando esse tabernáculo se desfizer, nós temos para com Deus um edifício. Então Paulo está trazendo a ideia do tabernáculo lá de Moisés, um tabernáculo frágil, um tabernáculo composto ali de madeiras amarradas, coberto por couro, que vivia ali as tempestades do deserto, o sol quente do deserto, a peregrinação. Então ele está fazendo uma referência que nós somos aquele tabernáculo muito frágil. E assim como aquele tabernáculo se transformou no templo de Salomão cheio de ouro, assim somos nós. Hoje nós somos um tabernáculo muito frágil, muito fraco. Mas se esse tabernáculo se desfizer, nós teremos em Deus um edifício, um corpo glorificado, um corpo perfeito. E glória a Deus por isso, pois essa será a nossa esperança, né? De um dia ter o nosso corpo cheio de limitações transformados. E transformados encontraremos com Cristo e viveremos para sempre com Ele. E ele vai tratar também a seguir das questões relacionadas à contribuição, né? Que é um texto lá do capítulo 9, muito lido, 2 Coríntios 9, 6 e 7. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propósito em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, o dinheiro não é um assunto proibido na igreja, né? Você vê que ele está tratando várias vezes questão do salário pastoral, da contribuição. O que nós não podemos é ir além daquilo que a Bíblia diz, né? Então, é claro, quem semeia pouco, pouco você fará. Mas você dá com alegria, segundo o propósito do seu coração. Ninguém pode impor no teu coração a sua contribuição. Mas sabendo que aquele que semear com alegria, Deus ama. É uma promessa de Deus aí para o ofertante, aquele que contribui na casa de Deus. Indo lá para o capítulo 10, capítulo 10 ao capítulo 13, né, já partindo aí para o final para não demorarmos muito,
Paulo vai falar muito, ele vai finalizando, né? Capítulo 10, capítulo 13, ele vai partindo para o final, e ele vai falar, por exemplo, lá no capítulo 12, do seu arrebatamento, né? E veja que é uma carta que ele está se defendendo, né? Defendendo o seu apostolado por uma igreja carnal e menina. E ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, que ele poderia dizer, olha, eu estou do lado de Deus e vocês estão aonde? Mas você vê a humildade dele no capítulo 12, verso 1, dizendo, é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e a revelação do Senhor. Verso 2, conheço um homem, ele não diz que é ele, mas conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Lá no verso 4 ele diz, ao paraíso. Então ele foi arrebatado até o céu. Ele teve a visão do trono de Deus. E ele poderia usar esse argumento para calar aquilo que os coríntios estavam dizendo sobre ele. Mas ele não faz isso, ele fala na terceira pessoa, com toda humildade, mostrando a sua experiência para com Deus. E ele diz que ele não vai se gloriar por causa disso, que ele tem que se gloriar nas suas fraquezas, né? Dando o exemplo dele. E ele vai falar do espinho da carne, que ele orou por 3 vezes, o Senhor não o curou. Olha a humildade do apóstolo Paulo, né? Mas que a graça do Senhor o bastava, né? Ele vê que até o espinho na carne, aquele mensageiro de Satanás, fazia um serviço para ele, porque quando ele pensava em se exaltar, as dificuldades, o espinho na carne lembrava que ele era um simples homem, dependente do Senhor como todos os outros, né? E isso é maravilhoso. E lá no verso 15 do capítulo 12, ele dá um texto maravilhoso para convencer a igreja de Corinto, dizendo, eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha, aconteça o que aconteceu, eu estou aqui me desgastando por causa de vocês. E eu vou deixar me desgastar, por causa que eu amo as vossas almas. Mesmo sabendo que eu estou amando vocês e vocês estão me amando cada vez menos, né? Carta aqui do mestre Paulo, dando exemplo de liderança, né? Dando um exemplo de dedicação. E lá no capítulo 13, ele vai finalizar na sua saudação final, falando a respeito da bênção apostólica. E eu até convido o querido irmão para abrir aí 2 Coríntios 13, 13 e perceber, se você tiver 2 Bíblias para comparar, que algumas Bíblias vai até o verso 14 e outras vai até o verso 13. A minha aqui, por exemplo, vai até o verso 14. No 14 está, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Mas as Bíblias que vai até o versículo 13, esse texto está distribuído no verso 12, 13 e 14. Uma curiosidade interessante aí da bênção apostólica para o conhecimento dos irmãos. Sendo assim, meus queridos, nós ficamos por aqui, pedindo a Deus que de uma forma ou de outra, todos possam ter sido edificados por essa palavra. Leia o texto, releia o texto, se dedique a compreender as Escrituras, que nós todos só temos a ganhar com o Senhor Jesus. Fique com Deus, Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus.